Muitos olham para Israel e veem conflito, guerra, geopolítica. Mas alguns, com os olhos atentos, estão vendo outra coisa. Estão vendo profecia. E se eu te dissesse que um evento no coração de Israel, descrito em um texto de 3.500 anos, pode ser a chave para o futuro da humanidade? E que esse evento não é uma teoria, não é uma lenda distante, mas está acontecendo agora, em tempo real, nas colinas de Israel. Nos próximos minutos, eu não vou apenas te mostrar o que está acontecendo. Eu vou te conectar aos pontos que ligam o presente de Israel a um futuro que foi previsto há milênios. E eu te prometo, ao final deste vídeo, você entenderá por que o evento mais comentado nos círculos teológicos não é um sinal de destruição, mas talvez a maior mensagem de esperança que poderíamos receber. Fique comigo. Para entender o que está agitando o mundo profético, precisamos voltar a um livro antigo, o livro de Números, capítulo 19 da Bíblia Sagrada. Ali, Deus dá a Moisés uma instrução muito específica: encontrar uma novilha vermelha, perfeita, sem defeito, e que nunca tenha tido um jugo sobre si. As cinzas desta novilha, misturadas com água, eram o único meio de purificar as pessoas e os sacerdotes de uma impureza ritual específica: o contato com a morte. Sem essa purificação, ninguém poderia se aproximar do lugar sagrado, o templo de Deus. O contato com a morte, descrita no Antigo Testamento, principalmente no livro de Números, era considerado a forma mais grave de impureza ritual na antiga lei judaica. Não por ser um pecado, mas porque Deus é a fonte da vida e a morte representa a separação máxima de sua santidade. Este estado impedia uma pessoa de entrar no templo e participar dos rituais sagrados. Por quase 2000 anos, desde a destruição do segundo templo pelos romanos, no ano 70 d.C., essa purificação foi impossível. O sacerdócio foi interrompido e a novilha vermelha perfeita desapareceu. Tornou-se uma lenda, um detalhe perdido na história. Até agora. Recentemente, um grupo chamado Bone Israel, em parceria com organizações cristãs, conseguiu o que parecia impossível. Eles localizaram, criaram e transportaram do Texas para Israel não uma, mas 5 novilhas vermelhas candidatas, que estão sendo criadas sob rigorosa supervisão rabínica. Isto não é apenas uma curiosidade agrícola. Para muitos judeus e cristãos escatológicos, este é o primeiro passo tangível e necessário para a reconstrução do terceiro templo. Como afirma o teólogo John Age, a novilha vermelha é a chave para destravar tudo. Sem ela, o templo não pode ser reconstruído. É o movimento da primeira peça de um dominó profético. E é aqui que a história se torna explosiva. Por quê? Porque o local onde o primeiro e o segundo templo foram construídos, o Monte do Templo, em Jerusalém, é hoje um dos lugares mais disputados do planeta. Para o Islã, é o nobre santuário. Para o judaísmo, é o lugar mais sagrado da terra. A simples menção de se construir um novo templo ali é vista como uma provocação geopolítica de proporções catastróficas. Mas a profecia bíblica é clara. Profetas como Daniel e Ezequiel descreveram o futuro templo em detalhes. O próprio Jesus falou sobre o templo em Mateus 24. E o apóstolo Paulo, no livro 2 de Tessalonicenses, capítulo 2, fala de um homem da iniquidade, que se assentará no santuário de Deus, proclamando ser ele mesmo Deus. Para que essa profecia se cumpra literalmente, muitos especialistas acreditam
que um templo físico precisa existir. O que estamos vendo não é apenas uma preparação religiosa. É o choque entre uma fé antiga e uma realidade política moderna e complexa. Cada passo em direção a essa purificação, com a novilha vermelha, ecoa não apenas em Israel, mas em todas as capitais do mundo. A pergunta deixa de ser se e passa a ser como e quando. Mas a novilha vermelha e o templo não são um sinal isolado. Teólogos e estudiosos de profecias falam de uma convergência. Pense nisso como várias peças de um quebra-cabeça cósmico se encaixando ao mesmo tempo. Primeiro, o próprio renascimento de Israel em 1948, após 12.000 anos de exílio. O profeta Ezequiel, no capítulo 37, descreveu isso como um vale de ossos secos que voltaria à vida. Aconteceu. Segundo, a unificação de Jerusalém sob o controle israelense em 1967, tornando-a novamente o centro da vida judaica, como profetizado por Jesus em Lucas 21. Terceiro, as alianças geopolíticas que vemos hoje no Oriente Médio. Muitos estudiosos, como Joel Rosenberg, traçam paralelos impressionantes entre as nações que se levantam contra Israel e a coalizão de Gog e Magog. A coalizão de Gog e Magog refere-se a uma profecia bíblica encontrada no livro de Ezequiel, capítulos 38 e 39. Ela descreve uma futura e massiva invasão de Israel, liderada por uma figura chamada Gog, da terra de Magog, muitas vezes associada por teólogos a nações ao norte de Israel, como a Rússia e seus aliados, dentre os quais a Pérsia, o atual Irã. De acordo com a profecia, esse ataque aconteceria nos últimos dias, depois que o povo de Israel tivesse retornado à sua terra. O ponto central da narrativa é que Deus interviria diretamente para derrotar essa coalizão de forma milagrosa, demonstrando seu poder a todas as nações. Por isso, as atuais alianças geopolíticas no Oriente Médio são frequentemente comparadas a essa antiga profecia. A preparação para um terceiro templo é a peça que para muitos falta nesse cenário. É a convergência de fé, história e profecia em tempo real. Ok, novilhas, templos, guerras, profecias. É fácil se perder em meio a tudo isso. É fácil sentir ansiedade ou medo, como se fôssemos meros espectadores de um drama inevitável. Mas, e se o verdadeiro propósito de tudo isso não for nos assustar, mas nos despertar? A Bíblia, de Gênesis ao Apocalipse, não é primariamente um livro sobre o fim do mundo. É um livro sobre a redenção da humanidade. Cada profecia, cada sinal não aponta para o fim, mas para um novo começo. O renomado autor C.S. Lewis nos lembra que a esperança cristã não é um otimismo vago, mas a certeza de que a história tem um autor e ele está conduzindo-a a um final glorioso. Ver esses sinais se desdobrando em Israel não é um chamado para construir um bunker e estocar alimentos. É um chamado para olhar para cima. É um lembrete de que a vida tem um propósito maior. Que não estamos vivendo uma série de eventos aleatórios, mas somos parte de uma história épica que se move em direção à reconciliação e à restauração. A mensagem final da profecia bíblica não é o fim está próximo, mas sim a redenção está próxima. A promessa não é de um templo de pedra em Jerusalém, mas da restauração da presença de Deus no interior de cada homem e mulher e em toda a humanidade. Como João descreve em Apocalipse 21. Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Ele habitará com eles, e eles serão seu povo. E o próprio Deus estará com eles, e será o seu Deus. Portanto, da próxima vez que você ouvir uma notícia sobre Israel, não sinta medo.
sinta esperança. A esperança de que, mesmo no caos do nosso mundo, existe um plano. E nesse plano há um lugar para você, um lugar de paz, propósito e um futuro brilhante. O que você acha? Estamos realmente testemunhando a história bíblica se desenrolar? Qual é a sua interpretação desses eventos? Eu adoraria ler sua opinião nos comentários. Se este vídeo te fez pensar e te deu uma nova perspectiva, mostre seu apoio deixando um like e se inscreva no canal. Ative o sininho para não perder nossas próximas investigações sobre os grandes mistérios da fé e da história. Obrigado por assistir. Fique com esperança.